Vamos lá, então, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. É um enorme prazer, né, estar vivenciando esse momento com vocês. Entendemos que é mais um encontro do Grupo Recompense da BRH e esses momentos são sempre muito ricos para que nós consigamos fazer as trocas que consideramos relevantes aí para o nosso universo da remuneração. E hoje a gente está tendo o prazer de poder dividir com vocês um tópico que tem meio que permeado cada vez mais a nossa realidade organizacional, né? A gente, hoje, com o tema da diversidade cada vez mais em campo, a temática da meritocracia tem sido muitas vezes questionada, muitas vezes debatida. Existem vários autores que hoje, né, abarcam o tema, trazendo elementos para essa discussão, como o próprio Michael Sandel, que lançou aí um livro, né, chamado A Tirania do Mérito, como outros autores. Ao mesmo tempo, temos, por outro lado, um debate muito forte que perpassa outras questões, como o que os processos organizacionais, né, fazem em termos de pressão para os colaboradores, o que isso pode estar impactando no bem-estar dentro do trabalho e tudo mais. E, eventualmente, né, temáticas como a própria temática da meritocracia, que sempre veio à tona como algo importante para a gente garantir uma percepção de justiça, ela acaba sendo vista, em muitos aspectos, como algo que pode trazer mais pressão, principalmente quando a gente fala de ranqueamentos, etc., etc. E dentro de uma sociedade do cansaço, como o Byung-Chul Han trouxe há pouco tempo, né, essa temática no ar, o que seria, né, um processo no qual você, tendo ranqueamentos ou curvas forçadas ou outros mecanismos que estão em questão de uma forma muito evidente na atualidade, o que esses instrumentos podem trazer em termos da saúde psíquica, né, dos próprios colaboradores e também o que eles conversam, né, ou não conversam, né, com o tema de diversidade que está em campo. Então, é uma temática muito vasta, é uma temática que nos traz muitos elementos, muitos prós e contras, que não tem uma resposta final. Se tivesse, né, estaríamos, talvez não fosse tão interessante esse debate, mas aqui estamos com grandes profissionais para que nós consigamos refletir em conjunto a respeito de todos esses caminhos. Eu tenho o prazer, né, de apresentar esses profissionais aqui para vocês. Nós temos aqui a Suelen Guimarães. Ela é gerente de remuneração e líder do grupo de valorização da diversidade na UET Martins. Ela é formada em administração pela UFRJ, pós-graduada em gestão de conhecimento e inteligência empresarial pela COP, da UFRJ também. Temos também aqui conosco Marcelino Tadeu de Assis, professor e autor do livro Meritocracia, Igualitária e Justa ou Injusta, mas Desejável, Desafios e Oportunidades da Meritocracia na Gestão do Capital Humano. Marcelino também tem uma vasta experiência já atuando como gestor de remuneração em diversas empresas e uma atuação muito forte dentro da temática de remuneração. Silvana Andrade também está aqui conosco, é um prazer tê-la aqui conosco. Ela é sócia e diretora da Parangolé do Saber, tem mais de 15 anos de experiência em RH, doutora e mestre pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação em RH e graduação em administração pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Atua como professora da Dom Cabral, da Fundação Getúlio Vargas, e é autora do livro Eu Sou uma Pessoa de Tremendo Sucesso, sobre trajetórias e carreiras de mulheres executivas. Temos também aqui conosco Fernanda Abiléu, que é sócia da How to Pay, consultoria e lidera projetos de remuneração há mais de 15 anos. Ela é graduada em psicologia, com pós-graduação em administração de recursos humanos pela FAAP, MBA em estratégia organizacional pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em finanças, com foco em valuation de empresas pela FIA-USP. Fernanda também professora de remuneração no MBA de RH da Fundação Getúlio Vargas e na World at Work,
que é a Associação Mundial de Remuneração, e colunista regular da Forbes Brasil para os temas de remuneração. Por fim, nós temos nada mais, nada menos que Lívia Barbosa. Lívia Barbosa é doutora em antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em ciências sociais pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, com período de pós-doutorado na Universidade de Tóquio, no Japão. Foi pesquisadora visitante da Universidade de York, na Inglaterra, e na Universidade de Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos. É sócia-diretora da Sócios Consultoria e pesquisadora visitante da PUC Rio de Janeiro, além de autora de livros e artigos no Brasil e no exterior, dentre os quais Igualdade e Meritocracia, que tanto está próximo da nossa temática que teremos hoje. Bom, reitero que é um prazer ter esse momento com vocês, um momento permeado por pessoas de muita profundidade, né, que podem trazer olhares muito ricos sobre o tema. A ABRH está realizando esse evento e tem aí o apoio da World at Work nesse evento também, né? E a gente gostaria muito de agradecer a todos por estarem conosco e aproveitem cada minuto. Para a gente começar, já trazendo provocação na mesa, pela temática em si, nem precisaria, mas a gente gosta disso, né? Gosta de fazer uma provocação, gosta de dar uma movimentada nesse ambiente. Eu pediria para a Eduarda da BRH, que está aqui conosco, que coloque esse vídeo do Emicida com essas colocações tão instigadoras para que nós comecemos o nosso debate. Eduarda, por favor. É mais difícil matar um fantasma do que matar uma realidade. O meu pensamento sobre meritocracia é que ele é uma mentira. É uma mentira. O termo é uma mentira. A origem da palavra meritocracia é um livro em inglês chamado The Rise of Meritocracy, ou A Ascensão da Meritocracia. E é um livro que ridiculariza os aristocratas da Inglaterra. Que era o quê? Uns ricos, que é herdeiro da família real, mas que falava que tinha merecido chegar no lugar. Então você entende tipo o quanto é irônico uma pessoa que descende de um príncipe falar: eu batalhei pra estar nesse lugar? Mano, você é da família real, tio, você nem trabalha. Só por causa dessa origem, o bagulho já cai por terra. A verdade, mano, é que tem uma coisa que é sólida e tem uma coisa que é um fantasma. Tem uma escritora chamada Virginia Woolf, ela tem uma frase muito boa que diz assim: é mais difícil matar um fantasma do que matar uma realidade. Todo mundo quando fala que vê um fantasma diz que viu tipo um vulto, tipo uma sombra, tá ligado? O fato da gente ver sombra não prova que existe fantasma. Então por que eu falo que tem um argumento que é verdadeiro e tem um argumento que é questionável? O mérito existe. Eu tô aqui pelo meu mérito. Você tem o que você tem pelo seu mérito, tá ligado? Pelo seu esforço. Muitas vezes, diferente de quem nasceu privilegiado, isso custou quase a vida de uma família inteira, tá ligado? Então quantos de nós não é o único da família que tem um diploma? Então minha ascensão custou a vida de um monte de gente, sacou? É um pai e uma mãe que, mano, não viu o sol nascer na companhia do filho há 40 anos. O fato do mérito existir não faz com que um sistema que reconhece o valor do mérito exista. Então dizer que a meritocracia é uma parada que tá aí pra gente colher fruto não é só uma ilusão, mano, é cruel. Eu não posso chegar lá embaixo, ter uma macieira, tá ligado? Olhar pra você, olhar pro irmão que tá de cadeira de roda e falar: se vira. Sacou? Não, se eu quero produzir igualdade, eu preciso igualar as condições. As condições de vocês acessar as mesmas coisas pra, a partir disso, poder fazer uma avaliação. Gente, para começar provocando, né? Para começar dando um clima aí da ambiência do tema. Bom, eu apresentei a todos e não me apresentei. Eu sou Antônio Linhares, sou conselheiro da BRH do Rio de Janeiro e tenho o prazer de estar mediando esse debate em conjunto com a Paula. Paula é diretora da BRH aqui do Rio. Gente, vamos começar. E a primeira pergunta eu faço para Lívia Barbosa. Lívia, você tem um vasto estudo comparativo entre a meritocracia no Brasil, Estados Unidos e Japão. Como você vê a questão da meritocracia na atualidade
comparando o contexto brasileiro e norte-americano, dentro desse forte debate sobre desigualdades de gênero e raça, dentre outras. Lívia, a palavra é sua. Ok, muito obrigada. Antes de responder a sua pergunta, vou agradecer o convite e também dizer do meu prazer estar compartilhando a mesa com todos vocês, com a Silvana, a Suelen, Marcelino, Fernanda, a Paula, você, né, Carlos, Ingrid, vamos lá. Eu achei muito boa a provocação do Emicida, eu não conhecia a provocação, embora eu conhecesse o Emicida, né? Porque, embora ele diga que não haja meritocracia, e isso realmente é um debate inesgotável, ele afirma uma coisa que ele tem mérito, né? Que é uma praxe, nós todos achamos que nós temos mérito, nós duvidamos do mérito alheio. Né? Esse é o primeiro ponto. E o fato de que ele, né, numa boa tradição brasileira, nós tendemos a compartilhar e a dividir o nosso mérito. Nós vemos o nosso mérito como os nossos resultados de desempenho, como um conjunto de variáveis históricas, sociais, econômicas e conjunturas particulares e familiares. O mérito não é só nosso. Aliás, para ser justa, né, é muito difícil que alguém diga que o mérito, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que o mérito é só dele. Porque quando se lê a introdução de uma tese de mestrado, de doutorado, um livro, né, os agradecimentos, né, são abundantes. Né? São as pessoas reconhecerem, até todos que participaram daquilo. Então, quando nós falamos e criticamos a questão meritocrática, nós estamos falando sobre os paradigmas meritocráticos, aquelas ideias, né, que formam um campo semântico em determinadas sociedades sobre o que seja mérito, qual é o resultado, né? Como é que se explica as diferenças de resultado individual, etc. Então, geralmente, as discussões tratam um pouco realmente do concreto, do real, e tratam muito da questão paradigmática, que é como nós nos referimos de forma genérica ao modelo americano, ao modelo brasileiro. Bom, eu não vou me alongar nesse detalhe, senão eu não respondo a pergunta do Antônio. Né? O debate sobre a questão meritocrática ele se alterou sensivelmente nos últimos 20 anos. Fazer críticas à meritocracia, como começa o Emicida, como faz o Michael Sandel, desde sempre. Não é uma novidade. Nem os argumentos utilizados são novos. O que é novo nesse novo momento, né, sendo repetitiva, vamos dizer assim, o conjunto, né, de críticas simultaneamente sobre o mito meritocrático e o mito da igualdade de oportunidades. Então, não veio de uma hora para outra, né? Dois fatos bem marcantes estão relacionados a isso, a crise de 2018, né? A crise da década de 90 para o Japão e, posteriormente, um trabalho marcante que desvendou ou popularizou a brutal desigualdade de renda entre as pessoas, que foi o Capital no século XXI, do Piketty. Ou seja, essas críticas já existiam, já vinham surgindo, mas isso cria um momento especial em que há uma série de produções acadêmicas, tanto do ponto de vista da filosofia como das ciências sociais, criticando, né, o paradigma meritocrático no âmbito da sociedade ocidental. Diga-se de passagem que a situação hoje é outra quando nós estamos falando do paradigma asiático de meritocracia, que, como alguns autores mencionam, vamos dizer assim, está indo a pleno vapor. Bom, o que caracteriza essa mudança de postura em relação à meritocracia desses últimos 15, 20 anos? Primeiro, o reconhecimento, né, de que vamos dizer assim, existe uma profunda desigualdade, né, na distribuição de renda que faz que não exista, né, um level playing field, ou seja, que não existe uma base comum a partir dos quais todas as pessoas
né, começam a competir e que tornam essa competição justa. Como as desigualdades são inúmeras e muito grandes, o que acontece é que o resultado se torna moralmente não justificável, ele não tem um lastro moral. Algumas pessoas começam de pontos tão abaixo do que outros, que faz com que os resultados desses poucos, que é muito, acabe por ignorar o resultado desses muitos que são poucos. Então, esse é o primeiro ponto, é esse reconhecimento que não existe igualdade de oportunidades e que as pessoas não começam do mesmo lugar. Segundo ponto é que, e aí é uma referência específica ao paradigma norte-americano, é que as pessoas se julgam detentoras do seu mérito, né? Como o Emicida fala, eu tenho mérito, né? Ele compartilha, né? Mas, vamos dizer assim, dentro do paradigma meritocrático americano, tem self-reliance e self-made man, ou seja, é a ideia de que o self-reliance, eu tenho a capacidade de botar-me na frente pelos meus próprios méritos e sem a ajuda de ninguém. Então, reconhece-se que, né, essa visão, né, da minha capacidade de me empurrar para frente, baseado única e exclusivamente nos meus talentos e esforços, né, faz com que as pessoas não reconheçam a contribuição de todos para o bem do comum e fazem com que elas confundam, né, o seu valor de mercado com o valor que elas tenham e contribuem para o bem comum. E isso teria trazido um rompimento, né, com essa arrogância meritocrática, um rompimento entre winners e losers, fazendo com que aqueles que não foram beneficiados ficassem para trás. Bom, então, uma série de livros são publicados sobre isso, tem soluções diferentes para essa questão que não cabem aqui discutir, né? Porque nós não vamos ter tempo. Então, isso ocorre no momento em que, né, a questão da diversidade, a questão das desigualdades, né, de raça, gênero, né, começam a tomar vulto através de no âmbito das organizações, no âmbito a partir de tecnologias de diversidade. E isso também ocorre, essa crítica ao paradigma meritocrático, ele ocorre também num novo contexto de redefinição do papel das empresas, né? As empresas agora, diante das grandes evidências, né, de desigualdade em todo o mundo, mas também do ponto de vista ambiental e socioambiental, elas deixam de ter unicamente uma função econômica, né, de criar riqueza, e elas endogenizam, elas trazem para dentro dela, como parte constitutiva do que é ser uma empresa no século XXI, parte da agenda social que tem sido posta desde o final do século XX pelos movimentos sociais. Então, nós temos um conjunto, né, de fatores que faz a discussão meritocrática hoje ter uma outra dimensão do que ela tinha, né, no final da década de 90, onde era o refinamento dos métodos de avaliação de desempenho, onde eram discussões sobre a importância de reconhecimentos simbólicos paralelos a reconhecimentos materiais, se deveria ser mais privilegiar o indivíduo do que o grupo. O cenário mudou radicalmente. E é dentro desse cenário, né, que as pessoas têm que operar em termos, né, de como operar em termos meritocráticos, né, porque as empresas continuam tendo que selecionar, que promover, que estabelecer critérios de mobilidade, etc. Então, a primeira coisa que eu chamaria a atenção, né, de um ponto de vista, né, genérico, é que, primeiro, né, do ponto de vista, né, de paradigmas de sociedades específicas, no caso brasileiro, né, é importante salientar que a lógica meritocrática brasileira ela se aproxima mais das críticas, né, hoje feitas à meritocracia,
né, inclusive bem exemplificadas pelo livro do Michael Sandel, do que a lógica, né, norte-americana. A lógica norte-americana, ela reforça, primeiro, um individualismo de diferença, uma noção dos resultados individuais como sendo, né, fruto das idiosincrasias pessoais de cada um, né, uma noção de mérito em que as pessoas têm direito aos seus resultados, enquanto que a sociedade brasileira ela tem uma certa dificuldade com o ranqueamento entre melhores e piores, ela tem uma explicação para as diferenças de resultado individuais como fruto de variáveis históricas e sociais, ela tem um individualismo de semelhança que privilegia muito mais uma igualdade substantiva do que uma igualdade de oportunidade. E mais ainda, ela privilegia a ideia de que eu prefiro não saber quem são os melhores ao ter que identificar, né, os piores, ou seja, um drama que é comumente ilustrado para os gerentes. Ela, devido a essas características do paradigma meritocrático brasileiro, nós desenvolvemos, né, paralelamente, uma noção de meritocracia de limites mínimos ou de reciprocidade, ou seja, onde a noção do mérito é aquilo que eu entreguei, aquilo que foi combinado. Eu entreguei, eu combinei, eu entreguei, né, aquilo que eu combinei, eu mereço reconhecimento, que é uma noção que contrasta muito com a ideia de um mérito de alto desempenho, né, de autoentrega, que é o paradigma americano, como Star System, né, onde a noção de desempenho, onde a noção de mérito é justamente ultrapassar aquilo que foi combinado, aquilo que foi acertado, ou seja, uma meritocracia de excelência. Bom, embora o sistema brasileiro ele esteja mais próximo das críticas que hoje se fazem, né, ao paradigma meritocrático, ele, por outro lado, ele apresenta uma dissociação entre, né, a cultura meritocrática que foi exposta à gerência das grandes empresas e o corpo da organização. Por questões de competição internacional, de globalização, de serem empresas que estão espalhadas em vários países, o que acontece? Esse corpo gerencial, ele, via de regra, ele compartilha muito mais de uma noção de paradigma meritocrático, num estilo mais americano, de alto desempenho, de entregas de resultado que são além do combinado, do que em relação ao corpo da organização, trazendo, vamos dizer assim, uma certa dissonância cognitiva. Esse, eu acho que é um dos problemas que praticamente devem ser olhados. Do ponto de vista, mas eu acho que eu já estou, não sei, Antônio, do ponto de vista... Você já está no seu bônus, está no seu horário bônus já adicional. Já estou no seu bônus, então vou fechar, porque eu não tenho direito a bônus. Não tenho mas direito a bônus. Tá muito... O seu mérito está lhe fazendo ter esse bônus adicional. Não. Bom, só para concluir, do ponto de vista da diversidade, eu acho que tem um ponto que deve ser singularizado. A diversidade ela foi introduzida, né, como uma forma de superposição e com uma certa linguagem específica em torno, né, da criatividade, né? Ela traria criatividade, a gente iria trazer, vamos dizer assim, diversas perspectivas, diversos olhares, né, que isso facilitaria a criatividade em termos de mercado, novos produtos, novas formas de falar com o consumidor, etc., e, ao mesmo tempo, como uma forma de endogenizar as questões, né, trazidas pela agenda social. Eu acho que esse período, né, o que alguns autores têm chamado da barganha da diversidade, eu acho que esse período, né, da diversidade se esgotou. E se esgotou
Em que circunstâncias? Ela não pode ser mais uma superposição. Nessa nova concepção de mission-oriented firms, ela tem que ser algo em que a diversidade seja constitutiva das organizações, e não mais alguma coisa que é superposta, um adicional, que é introduzido como se fosse uma concessão. Então, esse eu termino por aqui. Eu acho que esses são os pontos que eu gostaria de pontuar em relação à sua pergunta inicial. Muito obrigado, Olívia. Foi uma aula em 12 minutos. Maravilhoso. 12 minutos? Favor. Só fiquei com 2 minutos de fome. Foi bom. Eu fui generoso um pouquinho, não Ele foi, Paulo? Fui generoso. Foi um pouquinho mais do que 12, mas, Lívia, você tem todo o crédito do mundo. Mais uma vez, a gente agradece muito a sua presença. Boa noite a todos. Eu estou super honrada de estar aqui com todos vocês, Lívia, e todos os especialistas, né, da área que se dispuseram a estar aqui conosco para esse debate, né, painel, na verdade. E agora a gente vai fazer uma pergunta, então, para o Marcelino. Boa noite, Marcelino. E aí, dentro disso que a gente viu do vídeo, do Emicida, de tudo que a gente discute sobre meritocracia, que já é um tema, como a gente falou, tão polêmico por si só, né, e com tanta coisa para a gente discutir, pensar, e com base em tudo que você desenvolveu, né, dentro dos seus construtos e da teoria que você desenvolveu, como é a aplicação da meritocracia no meio organizacional, na sua visão, considerando os construtos X, Y e Z que você trabalhou? Como você olha o tema nesse momento em que a agenda da diversidade e inclusão estão em pauta na grande maioria das organizações? Obrigado aí pela pergunta e boa noite a todos que nos assistem agora e bom dia e boa tarde àqueles que vão nos ouvir e nos ver em outro momento. Agradeço a BRH aí pelo convite e a todos os presentes aí pela oportunidade de participar dessa discussão. Bom, como eu não sei se merecerei o mesmo bônus da Lívia, eu vou me ater especificamente aqui em 4 pontos bem restritos aqui a essa questão que foi levantada. A primeira é uma frase que eu gosto muito, que diz que a ideia de meritocracia pode ter diversas virtudes, mas a clareza não é uma delas. Ou seja, o que representa a meritocracia, ela pode ter várias virtudes, como a frase muito bem coloca, mas não fica claro para todo mundo que ideia cada um de nós tem sobre o que seja. E uma outra questão também, que fica uma grande pergunta para cada um de nós e para cada organização, é até onde vai essa ideia que a gente tem, que a gente concebeu do que seja meritocracia. Então, entre as virtudes, não há uma clareza. Então, parece, às vezes, que nós estamos aqui debatendo um tema meritocracia e que todo mundo tem na mente uma mesma ideia, o mesmo construto, um mesmo ideal, um mesmo conjunto de práticas, mas provavelmente cada um de nós aqui tem, às vezes, uma percepção bastante diferente. Parafraseando um texto do livro da professora Lívia, até a página 3 a gente provavelmente concorda com quase tudo. Da página 4 em diante, a gente já entra num mundo mais nebuloso. E provavelmente o vídeo que a gente assistiu do Emicida é um vídeo bastante interessante, mas provavelmente o surgimento da palavra lá em 1958 pelo Michael Young, essa palavra, eu tenho um capítulo do meu livro que tenta explorar exatamente a transformação do uso dessa palavra ao longo do tempo. E essa relação de meritocracia com inclusão e diversidade, que é a provocação da pergunta, já é uma pergunta complexa na medida em que diversidade e inclusão é algo que, infelizmente, não é algo intuitivo. Se fosse intuitivo, talvez nós não tivéssemos cota para mulheres nos partidos políticos. Se essa discussão sobre diversidade e inclusão fosse mais intuitiva, nós não teríamos cota para jovens, ou cota para menores, ou cotas para deficientes. Ou uma empresa agora, recentemente, no ano passado, criou um programa de trainee especificamente para negros, criou até um certo reboliço no mercado, ou a própria OIT não teria pensado nos estereótipos de um indivíduo de sucesso, e esse estereótipo de um indivíduo de sucesso em vários cantos do mundo ele é naturalmente excludente, ou os grupos LGBTQIA+, não estariam aí preocupados na reinserção de muitas pessoas no sistema educacional formal,
porque muitas acabam ficando pelo caminho, e aquelas que vencem esse universo encontram ainda muitas barreiras. Se diversidade e inclusão fosse algo mais intuitivo, nós não nos surpreenderíamos com programas de estágio chamados 50 a mais, ou programas de vagas que surgem para 60 a mais. Quer dizer, esses esforços, e a Lívia faz um comentário muito feliz aqui, se a gente ainda poderia naturalizar mais essa ideia de inclusão e não considerar algo que é uma concessão, como ela bem coloca. E todos esses programas, em alguma medida, são ações meio que de fora para dentro e não ações, na maioria das vezes, genuínas das próprias empresas. E quando a gente adiciona a essa discussão de diversidade e inclusão a palavra meritocracia, várias pesquisas, vários trabalhos científicos mostram que este universo, dependendo da interpretação que a organização ou que os gestores tenham do que seja meritocracia, isso cria uma atmosfera, às vezes, mais contrária à ideia de diversidade e à ideia de inclusão. Tem um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, inclusive, que coloca que a meritocracia pode trazer paradoxos. Ao invés de ser supostamente inclusiva, ao invés de ela ser supostamente provocadora de oportunidades, de competências diferentes, de habilidades diferentes, de pessoas mostrarem o valor que elas podem agregar, um estudo muito interessante do Nietzsche mostrou que ela traz paradoxos porque ela naturalmente exclui pessoas que, na visão clássica de alguns gestores, são pessoas inapropriadas para esse universo mais competitivo da meritocracia, como algumas pessoas colocam. Tem um trabalho de uma empresa de São Paulo, um trabalho muito interessante, que nesse universo da meritocracia tenta lidar melhor com a ideia de diversidade e inclusão, reconhecendo que não somente a cor da pele pode ser algo, um desafio, às vezes, a ser enfrentado, como, às vezes, um indivíduo muito alto ou muito baixo, com muito cabelo, com pouco cabelo, ou até mesmo sotaques podem merecer algum tipo de restrição em algumas condições, ou até muito peso, ou falta de peso. Então, essa empresa tem vários grupos focais para discutir se existem preconceitos que o nosso olhar não consegue, eventualmente, capturar. Vários outros são os trabalhos científicos que mostram que, dependendo da ideia que se tenha sobre meritocracia, as oportunidades podem ser menores para determinados grupos de pessoas. E, por conta disso, por reconhecer que há diferentes visões e percepções e entendimentos do que são ou do que seria meritocracia, eu tentei, ao fazer entrevistas com vários executivos de recursos humanos, ao tentar compreender os relatórios de remuneração, de balanço social de várias empresas, eu meio que organizei as empresas brasileiras em 3 grandes grupos, para fechar aí essa nossa primeira provocação. Um grupo de empresas eu chamei de empresas Y. São aquelas que reconhecem que estamos diante de um desafio muito complexo e, diante de desafios complexos, nós vamos errando, mas vamos tentando aprender com os nossos erros de maneira sequencial. Eu chamei de empresas X aquelas que estabelecem uma relação de troca, aquelas empresas para as quais, se eu ofereço um dinheiro a alguém e esse alguém me traz um resultado, isso é meritocracia, trocar com alguém alguma coisa. E eu chamei de empresa Z aquelas empresas que se utilizam da palavra meritocracia sem muito significado. Como já no passado talvez tenham utilizado ali outras nomenclaturas, que eram nomenclaturas da moda, nomenclaturas para as quais não faz nenhum sentido. Então, em linhas gerais, nós teríamos organizações mais próximas dessa configuração Y, que reconhecem a dificuldade de diversidade e inclusão, mas trabalham de maneira corajosa nessa direção. As empresas X que estabelecem, às vezes, um clima, uma atmosfera hostil de troca, às vezes mecânica, entre dinheiro e resultados, e empresas Z, para as quais a meritocracia é somente uma palavra da moda, e que, como palavra da moda, precisa estar nos murais, precisa estar nas políticas, nas práticas, nos procedimentos. Devolvo aí para vocês a palavra. Super obrigada, Marcelino. Vai, Linhares, é com você.
Legal, legal. A gente está vendo aqui, né, vários caminhos, alguns construtos, aí, como o do Marcelino, algumas ideias instigadoras na mesa. Bom, ainda nesse aquecimento de perguntas, agora eu vou levar a pergunta para a Silvana. Silvana, você como consultora e professora especialista no tema D&I e tendo já trabalhado com remuneração e consultorias em empresas, como a pauta de D&I, de diversidade e inclusão, coloca na mesa a necessidade de maior maturidade nas reflexões meritocráticas no espaço organizacional? A palavra é sua. Obrigada, Antônio. Primeiro, também quero agradecer o convite, né, da BRH, do Antônio, mais diretamente, do Grupo Recompense, e agradecer o privilégio de estar aqui, né, com esse grupo maravilhoso, a gente tendo essa discussão, e agradecer o tempo de vocês, que eu sei que quem está aqui assistindo, a loucura que fez para estar aqui nesse momento, não foi fácil, e eu espero que vocês aproveitem bastante. Eu quero pegar o ponto, né, que a Lívia falou, para dar continuidade aqui a essa discussão. Assim como a Lívia deixou bem claro, né, essa discussão da meritocracia não é nenhuma novidade, né? Tanto no meio acadêmico, né, mas também não é nenhuma novidade no ambiente organizacional. Sabemos que há muito tempo, dentro das empresas, a gente convive com dúvidas, com questionamentos sobre os critérios meritocráticos para uma promoção, os critérios com a seleção. Isso é, de um modo, na maior parte das vezes, informal, nos corredores, mas essa sempre foi uma questão no ambiente organizacional. O meu tempo de empresa, né, eu vivenciei muito isso. E porque esse conceito da meritocracia como um conceito rígido, objetivo, claro e direto, uma régua que ia resolver todos os problemas, nunca existiu, porque temos nossos vieses. Nós temos nossos vieses de afirmação, de identificação, e, para além disso, né, até um ponto que a Lívia explora bem no livro dela, nós somos um país relacional. Então, a questão do seu capital social, ou seja, seu network, ele vai influenciar diretamente naquilo que você constrói como mérito. Dito isso, acho que, para além disso, acho que é fundamental a gente entender, primeiro, essa diferenciação, né, entre discutir mérito e meritocracia. O que é essa meritocracia no senso comum, que também tem isso, um conceito, né, como o próprio Marcelino falou, né, difuso, considerando as diversas interpretações. E o principal, o que é mérito hoje para as empresas? Esse é um ponto que vai de encontro ao que também, aí já remetendo ao que a Lívia falou, a questão da concessão. Não é mais concessão. A questão da diversidade, equidade e inclusão. E vou trazer dessa forma, que é um pouco como a gente está avançando agora para essa discussão, trazendo a equidade para dentro da história, né? Que é um outro conceito também que a gente precisa entender e diferenciar igualdade de equidade. E o que é mérito, que era mérito para as empresas um tempo atrás, não é mais, porque a gente tem uma sociedade, um mercado que hoje cobra das empresas um outro comportamento, né? A gente está falando da agenda ESG, a gente está falando de um consumidor que quer que os produtos atendam à sua necessidade, e fica muito difícil entender essa necessidade se você não tem no seu ambiente de trabalho pessoas que possuem essa vivência, principalmente nos cargos de poder. E, dito isso, eu acho que tem que a gente parar para pensar essa questão de que vivência é mérito hoje.
experiência, vivência, mérito. Então, como é que uma empresa vai conseguir vender, se comunicar, atingir um cliente de uma favela, ou entender a necessidade de uma pele negra, de um cabelo crespo, se não existe no corpo funcional dela pessoas que tiveram essa vivência? Óbvio, né, que é o que é o mais natural das empresas fazerem, é mandar lá a galera fazer um cursinho, como atingir a classe C, o comportamento do consumidor e tal. Mas tem coisas que no dia a dia de trabalho é um conhecimento que esse grupo de diversidade vai trazer, assim como pessoas com deficiência, e por aí vai. Então, hoje há um valor que não é um valor meramente um valor simbólico, quer dizer, tem o simbólico também, tem um capital simbólico aí que a empresa ela tem ao se colocar no mercado como empresa diversa e inclusiva, existe, e há uma cobrança da sociedade por isso, mas, para além disso, aí vem a questão que não é uma concessão, ninguém está fazendo favor para ninguém, é a gente começar a olhar a questão da diversidade e inclusão como, de fato, um valor para o negócio. E hoje a gente tem, por exemplo, pesquisas como da McKinsey, que a gente usa muito quando trata desse tema, e que não é a Parangolé, não sou eu, não é a BRH falando, é a McKinsey, uma multinacional, consultoria multinacional, que faz essa pesquisa, que compara empresas que têm mais diversidade com empresas que têm menos diversidade. Empresas, por exemplo, que têm mais diversidade de gênero, têm 25% a mais de resultado financeiro, segundo a última pesquisa de 2020. Empresas que têm mais diversidade racial têm 36% a mais de resultado financeiro. Então, esse ponto ele vai nos ajudar a entender que, apesar que num país como o nosso, que é o 9º no mundo em desigualdade, então, assim, uma empresa que está aqui, ela tem que ter essa consciência, né? Que tem 56% da sua população que se autodeclara negra, ou seja, é um país negro, e tem 52% de mulheres, ou seja, é um país feminino negro, você chegar em alguns espaços de poder, em alguns espaços privilegiados, e não ver, pega mal para a empresa. Então, começa por aí. Então, tem um capital simbólico importante, mas tem um capital financeiro também, que é muito importante, e que hoje a gente tem como acompanhar. O grande desafio é o que a gente faz com tudo isso, porque ao longo dos anos e décadas, a gente teve uma formação profissional, e aí eu estou falando como, né, os meus 12 anos na área de recursos humanos, que era uma formação profissional que não contemplava. E não só dentro da formação profissional, dentro da área, mas a nossa formação escolar, de vida. Então, estamos todos aprendendo, essa é a primeira coisa, que eu acho que é importante a gente se colocar nesse lugar de aprendiz. Porque vai ser isso que vai nos ajudar a buscar informação, a buscar conceitos para rever os processos, as políticas, os critérios, para avaliar, para selecionar. E isso que vai fazer com que a gente reveja essa prática, que a gente reveja a forma como a gente está avaliando, recrutando, selecionando as pessoas dentro das organizações. E que isso, mais uma vez, não é apenas uma questão de justiça social. Também, um país como o nosso vai ser. O 9º em desigualdade no mundo tem que ser. Porém, a gente começar a pensar em estratégias de equidade, ou seja, como eu equalizo esses meus sistemas, como eu equalizo essa minha estrutura, essas minhas políticas, de forma que eu consiga, de fato, trazer mais diversidade, inclusão, para potencializar meus resultados. E
Isso vai dar trabalho, gente. Não está pronto, não é dado, não tem fórmula única, tipo, serviu aqui, vai servir ali. Cada empresa tem a sua cultura, então vai exigir um trabalho maior dos profissionais de todas as áreas de RH, não apenas de remuneração, mas para entender alguns conceitos. E começando pelo conceito de privilégio, que a gente horrível, desconfortável falar, eu como uma mulher branca, que apesar de ter nascido na Baixada Fluminense, eu tenho mais privilégio que uma mulher negra que nasceu nas mesmas condições que eu tenho. Porque não quer dizer que a minha trajetória ela foi fácil. Não foi, por conta desse ponto. Porém, cada um aqui teve a sua batalha, né? Ninguém está desmerecendo a jornada. Mas a minha cor de pele não atrapalhou. O fato de eu não ser uma mulher trans, por exemplo, não me atrapalhou, de não ter uma deficiência. Então, a gente começar a pensar pelo olhar, que é o olhar que eu gosto, não é o da falta, é o olhar da abundância, da riqueza. Tudo que está ligado à diversidade, a gente justamente está trazendo riqueza. Riqueza para a empresa, riqueza para o país. E a gente tem que, primeiro, quebrar essa crença que está fazendo um favor, é um projeto social. A gente tem que começar a olhar por esse lado, que é justamente a gente pensar o que isso traz de bom para o negócio, o que isso traz de bom para a minha formação como indivíduo, o que isso traz de bom para a minha formação profissional. Será que eu posso ser um profissional, né? Mais completo, mais atualizado com as tendências de mercado? A partir do momento que eu convivo, compartilho e faço trocas com profissionais que têm outras vivências, como é que eu aprendo? Porque também não adianta, né? A gente fala muito no lugar de fala, né? Você ter pessoas com lugar de fala. Mas também não adianta muito você ter pessoas com lugar de fala dentro da empresa, negros, mulheres, enfim, você não tem lugar de escuta. Então, é valorizar, eu acho que é repensar e valorizar a vivência, a experiência, também como critério de mérito. Deu meu tempo, eu estou aqui com o cronômetro, tá, Antônio? Opa! Não me empolgo e vou. Mas tá bom, tá legal, gostei. Você estava falando de equidade e tal, e aí me bateu uma lembrança, né? Rui Barbosa, né? Eu acho que até inspirado em Aristóteles, ele falava muito da questão da justiça distributiva no aspecto de dar pagar de forma igual aos iguais e de forma diferente aos diferentes na justa medida da desigualdade, né? Então acho que o grande dilema que existe é a justa medida da desigualdade, né? Eu acho que é isso que gera todo esse grande debate aqui da meritocracia e do D&I. Mas, beleza, vamos agora para Paula. Obrigada, Paula, Linhares, pela sua contribuição. Suelen, e aí agora trazendo um pouco isso, né, para o mundo corporativo, como o White Martins tem aplicado a meritocracia, né, no espaço organizacional e aliado de discurso meritocrático justamente com essa temática de diversidade e inclusão? Primeiro, obrigada, Paula, pela pergunta. Primeiro, gostaria de agradecer, né, o convite para participar desse debate que traz tantas reflexões, né? Quando eu recebi o convite aí da BRH, já comecei aqui a pensar, gente, como é que eu coloco isso, trago para a empresa, né, para a nossa realidade, né? Como os outros colegas já disseram, né, a Lívia, a Marcelina e a Silvana, não tem um consenso, né? Então, isso reflete na empresa, né? A White Martins é uma empresa de 110 anos, né, que a gente vai completar agora em 2022. Nele eu estou, né, 14 anos, né, até quando fui parar para fazer a conta, eu falei, meu Deus, já tem 14 anos que eu trabalho na White, sempre na área de remuneração, e eu posso dizer que eu vejo essa transformação do debate de diversidade e inclusão dentro da empresa, assim, de forma bastante clara, né? Para vocês terem uma ideia, tem uns 10, 12 anos que a empresa, né, a Linde, tem uma diretora executiva, né, focada no tema de diversidade, então a gente trabalha muito forte essa temática dentro da empresa.
E a questão da meritocracia, né? Como é que a gente trabalha sabendo que nem todo mundo parte do mesmo ponto de partida, né? A gente tem nossos privilégios, tem a questão, né, de que temos estruturas familiares diferentes, estruturas escolares diferentes. Como é que a gente, né, dentro da empresa, tenta trabalhar isso? E aí eu posso dizer, né, como gerente de remuneração e líder do grupo, né, de valorização de diversidade, que a gente tenta trabalhar isso desenvolvendo, né? Tendo uma conversa com os líderes, para vocês terem uma ideia, todos os nossos líderes eles fazem um treinamento de viés inconsciente, né? Que é até o que a Silvana trouxe aí para o debate. Porque a gente acredita, né? Assim, eu tenho os meus vieses, os líderes têm os deles. Como é que a gente consegue tentar? Assim, perfeito não vai ser, né, gente? Essa é a realidade. Mas como a gente pode diminuir, né, os vieses na hora de fazer uma contratação ou no momento de fazer uma promoção ou conceder um mérito, né, que é a meritocracia aqui, que é a pauta do nosso debate. Então, a gente treina essa liderança, né, através dos viés conscientes. A gente tem vários webinars, né, que trazem essa questão de diversidade, inclusão. Meritocracia é um assunto que a gente começou a trabalhar recentemente, né, como posso dizer aí, né, apesar de estar no mercado, esse debate no mundo acadêmico já tem bastante tempo. Dentro das organizações, principalmente lá na White, a palavra meritocracia começou a surgir com essa palavrinha, tem aí uns 2, 3 anos, e a gente vem tentando desconstruir, né? E uma das coisas que a gente reforça muito, né? A gente trabalha em 2 pilares, né? Que é atrair, né? A atração. Então, como é que a White se coloca para o mercado que é para todos? Né, que a pessoa, né, que está lá na Baixada, na periferia, ela se reconhece e vê que pode atuar dentro da White Martins. Como é que a gente consegue trazer mulheres para o nosso chão de fábrica, né, para as empresas, que ela é bem-vinda, que ela tem espaço para crescimento? Então, a gente trabalha nesses pilares, né, de atração e desenvolvimento também. Então, por exemplo, dentro da empresa, eu posso falar de 2 programas, né? A gente tem um compromisso de todo o processo seletivo ter mulheres. Então, é um compromisso que a White Martins tem de sempre colocar na fase final, selecionar currículos de mulheres para participar aí dos processos seletivos. E com isso a gente já conseguiu aumentar o número de mulheres dentro da empresa, né? Quando eu entrei, nós éramos 18%, hoje estamos aí com 25%. Falta uma longa caminhada, mas a gente já vê o resultado, né, de todo o trabalho que nós temos feito nessa temática. E um outro ponto que a gente também começou a trabalhar é a questão dos nossos cargos de entrada, que são os estagiários, que a gente percebeu que muitos deles, né, não tinham inglês, por exemplo, né? Que o inglês era uma questão que barrava excelentes estudantes, né, excelentes candidatos para a nossa instituição. Então, a gente acabou decidindo por abrir mão do curso de inglês, mas aí simplesmente abriu mão? Não. O que a gente faz? Aqueles que não têm o inglês desenvolvido, a White Martins, né, paga esse curso de inglês, custeia o curso, para que ele possa se desenvolver e chegar, né, no mesmo patamar de que outros estagiários, e assim estejam prontos, né, dentro do possível, para as oportunidades que forem surgindo dentro da organização. Então, eu acho que basicamente é isso que a gente tem feito, assim, né? Basicamente, né, falando de uma forma simplista, mas é uma temática quando a gente envolve diversidade e inclusão que traz aquele desconforto, né? É um assunto que a gente vem trabalhando, se esforçando, né? Trazendo muita conversa com a liderança para que a gente consiga diminuir esse gap aí que existe, né, entre os profissionais dentro da empresa. Então, eu devolvo aí a palavra para a Paula. Obrigada. Você está no mudo, Paula. Está no mudo. Está empolgadona no mudo. Desculpa. Super obrigada, Suelen. Excelente as
a experiência prática que você traz, né? Acho que dá uma luz aí para várias empresas que estão trilhando esse caminho. E passo para você, Linhares, para seguir com a Fernanda. É legal, né, essa experiência da Suelen como gerente de remuneração, né? E nessa frente de diversidade e inclusão na White, trazendo experiências bem ricas mesmo. Legal, Suelen, bem legal. E agora, Fernanda. Vamos lá, Fernanda. Falar em meritocracia significa clareza sobre o que é relevante em relação à contribuição de cada funcionário para o desempenho superior da organização. Ou seja, o funcionário passa a merecer quando efetivamente contribui. Muitas vezes vemos as empresas com grande dificuldade em estabelecer indicadores para poder medir o sucesso dos objetivos estabelecidos e sair do julgamento subjetivo. Isso acaba dando uma percepção de falha no processo meritocrático. Quais são as suas dicas para que a própria empresa possa trabalhar em cima desses pontos e ter mais clareza? Fernanda, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Vamos lá, né? Eu acho que primeiro ponto é que a gente vive uma fase muito do coletivo nas empresas, né? Eu até acredito que as empresas meio que são cíclicas, assim, vão passando por fases diferentes, o modus operandi vai mudando, mas nesse momento a gente está meio que vivendo uma ausência de métricas individuais. Isso dificulta muito a gente entender como aplicar, na verdade, o que a gente chama de processo meritocrático. Eu vou dizer que eu tenho até evitado usar essa palavra porque ela tem suscitado desconfortos em N graus, então, enfim, o processo de escolha entre as pessoas fica dificultado, né? Eu gosto de pensar que as coisas têm um encadeamento lógico. Então, a gente começa dando clareza nos objetivos da empresa, nos objetivos estratégicos do negócio, para onde a gente quer ir, qual é a nossa missão, qual é a nossa razão de existir. Depois disso, a gente consegue, de uma forma mais objetiva, desdobrar um planejamento estratégico de como é que a gente vai fazer para chegar lá, enquanto organização. Ter um pouco mais de foco ali nas áreas é mais simples. Quando a gente chega no nível da área, a gente consegue ali ter alguns indicadores que nos dizem como é que cada um dos times está chegando ou está contribuindo para esse resultado corporativo. Até aqui, a gente consegue, de uma forma geral, ter bons indicadores, uma boa condução dentro das empresas, né? A gente costuma dizer que quem não mede não gere, né? Então, pelo menos nesse nível mais corporativo, mais de área, de diretoria, a gente consegue chegar. Então, até talvez no nível gerencial, a gente tenha conseguido chegar, né? Para a gente pensar na contribuição do indivíduo e tentar tornar o processo um pouco mais claro, eu gosto de elencar alguns elementos que ajudam o processo. Primeira coisa é quem está com os processos críticos na empresa? E quais são os cargos críticos? A gente, assim, eu estou em um monte de empresa ao mesmo tempo, fazendo um monte de projeto. É difícil as pessoas terem resposta para essas perguntas e elas são mais fáceis relativamente da gente identificar do que dizer quem é a pessoa que eu não posso perder. Então, se a gente quer ser um pouco mais objetivo, a gente consegue conectar processos e cargos com a nossa estratégia de negócio e dizer, olha, aqui eu preciso de alguma forma criar uma blindagem ou desenvolver gente, ou seja lá o que for. Então, focar nesses processos. Então, vamos lá, o passo a passo do que eu indicaria. Primeiro, mapeia os processos críticos, mapeia os cargos críticos. A gente tem que entender quem está envolvido nas entregas de maior valor agregado. Eu não estou falando só do processo comercial ou só do processo produtivo que vai gerar o resultado objetivamente, mas outros stakeholders lá ali dentro que estão envolvidos de alguma forma para viabilizar esse resultado. A gente tem que entender quem são as pessoas e de que forma elas estão contribuindo para esse resultado. Que pessoas, que profissionais têm características e conhecimentos que a empresa de fato valorize, ou para assumir um novo desafio, eventualmente, que a empresa já está mapeando que vai acontecer daqui para frente. Esse é um outro ponto, né? A gente precisa ter mapeados os desafios do futuro. Então, eventualmente, já começar a pensar quem são as pessoas que assumiriam esse desafio pelas suas características, conhecimentos, ou seja lá o que for. A gente também não pode esquecer que tem gente que não tem sucessor dentro da empresa. Essa é outra forma também de eleger quem seria possivelmente merecedor desta premiação, não premiação em termos de bônus, mas dessa meritocracia de concessão de aumento salarial, porque a gente está caminhando com essa pessoa
para um crescimento, está querendo mantê-la dentro da empresa, manter a empresa competitiva no sentido de estar atrativa para ela não querer sair, né? Então, quem não tem um sucessor para a sua própria posição, não estou nem falando de líderes que não estão formando as suas equipes, não é esse o ponto. O ponto é que, às vezes, é um processo que é até simples. Não faz sentido ter 2 tocando aquele processo, mas eu preciso de alguém tocando, porque senão eu vou ter um problema. Eu não tenho um problema até que o processo não tenha ninguém tocando. Quais os cargos estão aquecidos no mercado? Essa é outra forma também da gente selecionar alguém para receber um aumento de salário, por exemplo, né? Então, em que cargos são esses que o mercado está reconhecendo e que a gente pode potencialmente ter um problema, que é uma ameaça de fluidez do trabalho se a gente começar a perder gente. Então, ali dentro também é importante a gente mapear quem seriam essas pessoas. Em última instância, gente, que eu estou dizendo aqui, não sei se vocês repararam, mas o foco é suprir a demanda do negócio, para viabilizar um atingimento de resultado e viabilizar os desafios todos que a gente tem pela frente. A gente tem que ter gente preparada para assumir os desafios que a gente já mapeou que vão existir no futuro. A gente não pode permitir rupturas de processos críticos, e a partir daí a gente já afunilou o processo de tomada de decisão. Ainda que a gente não tenha exatamente metas individuais, eu sei quem são os meus principais focos, porque o dinheiro é restrito, é finito, então a gente precisa começar a fazer processos de escolha. Eu sei que parece super frio isso que eu estou falando, nesse contexto todo que vocês estão trazendo, né, da diversidade e inclusão, mas de forma mais objetiva, a gente precisa começar a mapear para que lado a gente vai. As pessoas que a gente escolhe para fazer a concessão de um aumento salarial ou de uma promoção deviam ser aquelas que melhor respondam a cada necessidade do negócio. Então, o máximo possível, como a Silvana comentou, tentar evitar os vieses, né? A gente não precisa, de novo, chamar de meritocracia, a gente só precisa deixar claro que elementos de análise e de comparação que a gente está fazendo na hora de escolher alguém. De fato, não é simplesmente assim, ir lá e colocar um processo matemático, uma fórmula de cálculo e a gente chega em quem é o profissional. A gente vai fazendo um processo meio que de escolhas para garantir que o processo flua, que a organização atinja seus objetivos. Mas não é simples, até porque tem sim um processo de interpretação do avaliador. Quando a gente fala assim, quais são os processos críticos, quem decidiu quais são os processos críticos? Que critérios a gente está considerando para falar, não, de fato, esse aqui é o processo que eu preciso escolher, não deixar parar de jeito nenhum, né? Então, por isso, dentro do possível, é legal que você tenha um comitê de avaliação, tanto para avaliação do que é processo crítico, cargo crítico ou pessoa-chave, tudo isso, se a gente olha coletivamente, a gente tem mais chances de evitar o viés. Então, vamos lá, o foco devia estar em suprir as necessidades do negócio, reconhecer as pessoas que entregam de forma adequada ou, eventualmente, se destacam nessas entregas, mas sem esquecer que a gente também precisa reconhecer alinhamentos comportamentais, de valores que a empresa quer manter, né, e premiar ou reconhecer de alguma forma. É isso que garante o resultado para o futuro, né? É gente que performa, que garante a adesão lá e o andamento dos processos críticos dentro do comportamento e da cultura que a gente espera valorizar. Tudo isso não é objetivo, assim, matemático. Então, é mais simples eu falar do que fazer, mas algumas coisas aqui são mais práticas, como tentar ter um comitê para definir os processos mais chave, que a gente não pode correr risco de perder gente. E aí, para eu fechar aqui esse ponto, eu queria trazer só um elemento relacionado aqui à diversidade e inclusão. Eu acredito que as empresas têm que buscar, dentro do possível, ter condições de trabalho, de oportunidade mais próxima para todo mundo. Nunca vai ser igual, porque não tem jeito, a gente tem questões sociais, estruturantes, e até a própria história de vida das pessoas. 2 mulheres brancas de uma empresa, por exemplo, têm histórias diferentes, têm condições diferentes, a gente não consegue eliminar toda a diferença entre as pessoas, né? Mas o que cada pessoa tem de habilidade, né, que é destacada dos demais, pode ser considerado no processo de avaliação. Todo o esforço dela, no sentido de buscar um conhecimento novo para assumir um novo cargo, isso tem que ser considerado. Então, o que a gente conseguir tornar de mais objetivo, melhor. Do ponto de vista da empresa, eu acho que conceder, por exemplo, um auxílio creche ou uma babá na pandemia, por exemplo, para que as mulheres possam estar no jogo, é fundamental. Aí eu acho que a gente
começa a trazer condições um pouco mais equânimes, né? Então, a gente traz a mulher para o jogo quando ela pode deixar o filho com alguém. Tem um processo seletivo que não olha a raça, a cor, o credo, ou seja, qual for o aspecto que não seja relacionado à competência técnica e potencial do profissional, é o que ajuda a gente a ir diminuindo essas diferenças. A gente tem hoje consultorias e metodologias que fazem o processo de seleção meio que às cegas, sem dizer qual é o sexo do profissional, que cor ele é, qual é a formação, qual é a faculdade ele se formou, e você escolhe ele pelas características dele, pelo que ele conhece, pelas habilidades que ele tem, pelo potencial que ele tem. Então, quando a gente se propõe a fazer isso, a gente está mais próximo de diminuir as desigualdades. A partir daí, a gente tem mais equilíbrio para as decisões, e aí a gente consegue fazer uma avaliação que é mais centrada na complexidade, na criticidade das entregas, nas características das pessoas, mas tudo isso tentando de forma mais objetiva e mapeando tanto as características quanto as entregas, né, os resultados que as pessoas efetivamente têm, tentando evitar o viés, mas de fato, gente, não é tão simples, de novo, é mais fácil falar do que fazer, né? Obrigada, Fernanda. Sensacional. Não, eu cumpri só, 10 Paula, minutos 00 aqui no meu cronômetro, tá? Como uma boa consideradora de resultados. Você realmente estava ali, né? Com o indicador na unha. Agora, é bem legal isso, né? Assim, e engraçado, né? A gente está falando de meritocracia e diversidade, né, Paula? E aqui é a prova de que meritocracia e diversidade podem conviver completamente juntos de uma forma super produtiva, porque o que a gente está vivendo aqui? É pura diversidade. A gente tem a Lívia Barbosa, uma baita acadêmica, a gente tem o Marcelino, que junta academia com o meio profissional, a gente tem a Silvana, super especializada em diversidade. Aí a gente vai com a Suelen, que fala da realidade da aplicação dela na experiência White Martins. E agora Fernanda vem e traz, né, elementos, instrumentos para que a gente consiga garantir processos, né, mais justos e, ao mesmo tempo, a gente está com esse olhar para o diverso, né, esse olhar para a inclusão. Então, é uma prova viva, né, de que tudo pode conspirar a favor assim, do equilíbrio. Né? A virtude está no meio, né, do equilíbrio disso tudo. Né? Perfeito, Antônio. E assim, a gente sabe que não é um tema simples, né? A gente vem conversando desde a abertura sobre isso, nas nossas prévias sobre isso, e que não tem um caminho fácil para a gente traçar, mas a nossa ideia era justamente trazer várias visões para vocês, para que cada empresa, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua realidade, com o seu momento, como a Silvana trouxe, de acordo com a sua cultura também, possa encontrar o seu caminho, né? E a gente trazer um pouco de instrumentos para vocês, instrumentalizar um pouco, para que cada empresa possa encontrar, enfim, a melhor forma de lidar com essa questão. E aí, até dentro disso, Silvana, acho que pegando um pouco do gancho do que a Fernanda trouxe, né, com relação a formas de trabalhar aí a meritocracia, ela já começou a puxar um pouco esse tema. Como é que você, já que tem uma visão do ponto de vista, né, de diversidade e inclusão, o que você recomendaria para uma empresa que quer trabalhar a meritocracia dentro desse contexto? Você já falou um pouco do papel de cada profissional, se colocar no papel de aprendiz, ter essa mente aberta, falou um pouco das estratégias de equidade, né, tangenciou um pouco disso, mas você pode explorar um pouco mais isso para a gente agora do ponto de vista, né, do outro lado, da diversidade e inclusão? Não, perfeito, Paula. Eu acho que o primeiro não tem para onde fugir, é fazer um diagnóstico da realidade daquela empresa, né? O que faz sentido ali, dentro daquela cultura, dentro do negócio. Cada empresa é uma realidade muito particular, então o que funcionou para um ano vai funcionar para outro. Então, essa fase diagnóstica, muitas vezes, é uma fase que as pessoas acabam nem dando atenção devida, ela vai ser fundamental para você entender e traçar possibilidades ali, né, de construir, de fato, um modelo que seja de sucesso para aquela realidade. Depois disso, uma outra sugestão é você não trabalhar sozinho, achar que você lá dentro do... Esse é um grande erro, principalmente quando se trata de modelos complexos como esse. É fundamental a cocriação e um trabalho coletivo. Então, trazer funcionários de áreas diferentes, de lugares de fala diferentes,
vamos juntos aqui, vamos construir. É um pouco como a Fernanda falou da comissão, só que essa comissão, né, é um comitê de diversidade e inclusão que vai pegar cada ali e vai contribuir. Então, aí você consegue duas grandes vantagens. Primeiro, você trazer critérios mais coerentes com a realidade do negócio e com a realidade daquela empresa, e já aumentar o engajamento das pessoas, um grupo de trabalho mesmo, nesse processo de avaliação. Afinal, não é uma avaliação que veio top-down, não é uma coisa que veio, uma política que veio top-down. Eu ajudei a construir. Mesmo que não seja eu diretamente, eu sei que o meu colega lá da área X estava junto nas discussões do que fazia sentido. Então, é isso que eu acredito nesse movimento, nesse engajamento coletivo. A partir daí, tem questões muito diretas, como a própria Sueli trouxe os exemplos, né? A gente revê o que faz sentido. Por exemplo, você fala desses grupos de diversidade, hoje também a pauta, né, da inteligência artificial, a valorização ainda maior, né, das competências comportamentais humanas e soft skills. Gente, muita gente de diversidade, grande parte desse grupo costuma desenvolver essas competências como resiliência, resistência à frustração, capacidade de resolver problemas complexos desde que nasceu, porque senão não estaria vivo nesse país. Então, a gente começar a quebrar, né, alguns paradigmas e trazer as pessoas para a conversa. Eu acho que estruturar um programa, rever políticas, tanto de recrutamento de seleção, como, por exemplo, a Fernanda também trouxe, as questões dos benefícios. Será que se eu não mudo, por exemplo, hoje eu tenho uma assistência médica que enfim, não contempla casais homoafetivos, será que eu trago? Então, são essas coisas que de empresa para empresa você vai criando, assim como os critérios de avaliação, que vai ser fundamental. Perfeito, Silvana, super obrigada. Legal, Sil, muito bom. Vamos aqui, ó. Agora eu vou juntar em duplas, hein? Para a Lívia e para o Marcelino, hein? Vamos lá. A Lívia citou o autor, e aí eu vou aproveitar, deixa e vou trazer ele na mesa para uma discussão de ambos. É o Michael Sandel, né? No livro A Tirania do Mérito, ele menciona que para a meritocracia funcionar, existem alguns requisitos. As chances teriam que ser iguais e sabemos que não são, principalmente em um país tão desigual como o Brasil. Mesmo se todos tivessem a mesma oportunidade, ela cria uma sociedade de vencedores e perdedores, os famosos winners e losers, que têm suas particularidades, né, no dilema norte-americano. Algumas pessoas nascem com um certo talento que é valorizado pela sociedade em determinada época. E talvez isso seja um fator sorte nessa equação. Bom, como as organizações podem contribuir para um sistema que reconheça os desempenhos diferenciados à luz desses pontos que o Michael Sandel trouxe e que nós tentamos, aos poucos, driblar ou debater sobre? Como vocês veem isso, querida Lívia e prezado Marcelino? Quem começa? Lívia, por favor, você. Ladies Eu first. tenho assassina de começar. Vamos lá. Então, primeiro, eu gostaria de fazer algumas observações críticas sobre o Sandel, né? Eu acho que o livro dele, na verdade, é uma crítica incisiva à globalização, ao neoliberalismo, àqueles que foram deixados para trás e como isso causou o surgimento do populismo, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que quando ele vai falar, e ele culpa, né, a meritocracia por quase tudo isso ou tudo isso, né? Então, e, na verdade, ele contribui pouco no sentido, ele destrona, mas não coloca nada em lugar. Eu não vou repetir os argumentos dele, porque eu já mencionei
anteriormente alguns deles. Mas as soluções dele são, primeiro, né, fazer um tipo de loteria para o sistema escolar das Ivy Leagues. Eu não acredito que ele botaria um sistema de loteria para sua posição enquanto professor de Harvard, mas, de qualquer jeito, é isso que ele sugere para o ingresso dos alunos, uma reestruturação, quer dizer, uma redefinição da hierarquia de valor dos diferentes trabalhos na sociedade, que é uma verdadeira mudança cultural de norte a sul, de leste a oeste, como você possa imaginar, você reestruturar, não que a questão não seja válida, né? E ele mesmo diz que isso é um pouco ilusório, mas, né, suscitar essa discussão, o que é válido, e por fim, né, fazer uma taxação contributiva e uma forma de IOF. Então, eu acho que ele não vai trazer, vamos dizer assim, contribuições diretamente para a nossa questão. Eu acho que Silvana, Suelen e Fernanda, né, colocaram de forma muito mais pragmática as questões, né, que as pessoas que trabalham em organizações têm que lidar. Eu, vamos dizer assim, ouvindo vocês falarem, eu sempre me veio à mente 3 coisas em relação às organizações e como a questão do reconhecimento do mérito, porque, como a Fernanda falou hoje, falar em meritocracia, as pessoas estão evitando, né, porque tem um certo trauma da tentativa de criar uma cultura meritocrática, como se tentou fazer, né, na primeira década desse século no Brasil. Primeiro é a criação de sistemas diferenciados dentro da própria organização. Ter princípios gerais são alguma coisa válida, mas ter sistemas localizados de mérito, de como o mérito é definido para diferentes atividades e diferentes tarefas. Eu acho que é uma tentativa de camisa de força, né, você imaginar que você possa ter um sistema único que se aplique a todos igualmente. Então, princípios são fundamentais, mesmo que a sua aplicação prática e critérios variem dentro da organização, né? A outra coisa é o fato de que, por mais que as pessoas contribuam, né, através de conversas, de reuniões, de comitês, etc., para a construção de uma visão do que será ou do que seja o mérito, como deveria ser, via de regra, passado algum período, essas pessoas passam a desconfiar desse mesmo sistema e a criticar esse mesmo sistema. Por quê? Né? Bem ou mal, a gente sabe que todo critério meritocrático ele tende a se autorreproduzir com o tempo. Né? Então, você cria uma aristocracia dentro da própria meritocracia. Então, ou qualquer outro sistema, né? Isso não é um privilégio meritocrático, né? Então, eu acho que tem esse aspecto que deve ser levado em consideração, ou seja, os critérios utilizados eles têm que estar permanentemente sendo revistos, né? O outro aspecto, né, é essa, obviamente isso deve ter injunções jurídicas, é a questão da frequência da avaliação meritocrática. Ele é, por exemplo, um processo extremamente custoso, você definir progressões verticais, progressões horizontais, concessões de reconhecimento financeiro ou simbólico, etc. Isso é feito, via de regra, anualmente. Eu acho que isso traz, né, na minha experiência, lidando com as organizações, né, um desgaste muito grande. Né? Seria melhor um espaçamento maior de tempo entre essas avaliações, que tem um custo emocional, principalmente para o gestor. Recentemente, conversando com um deles, ele estava uma semana nessa tarefa, né? O diretor de uma grande empresa, e ele estava exaurido, ele já estava imaginando
né, como seria, em menos de 11 meses, 12 meses depois, novamente estar tendo que lidar com essas mesmas questões, né? E fora o desgaste que tem, quando você tem que dividir um bolo que é pequeno, os recursos são limitados, como a Fernanda falou, né? E a tendência brasileira é, já que é pouco, eu dou um pouco para muitos do que dar muitos para poucos. E aí você cria uma outra tensão, uma outra fricção. E, por fim, alguma coisa que nós perdemos de vista. Uma das críticas, dos elementos que o livro, né, do The Rise of Meritocracy, do Michael Young, faz a crítica, foi a universalização, né, da obrigação do ensino universitário para todo mundo. E como essa forma de avaliar as pessoas através da qualificação e do QI, do coeficiente de inteligência, que é uma coisa que, por exemplo, no Brasil é uma discussão que para nós não existe, né? Mas, embora exista em outros países, por exemplo, o modelo asiático usa, o modelo norte-americano usa, e que para nós é apavorante você pensar em fazer qualquer coisa desse tipo entre nós. Então, ele lembra o seguinte: qual era o resultado de uma sociedade depois de 40 anos sendo avaliada cientificamente, né, através de QI e de elementos de qualificação. E é a distopia que ele descreve no final. Mas esse exemplo eu queria mostrar como, né, a qualificação fundamental no mundo contemporâneo, pela complexidade dos sistemas, ela, de certa forma, ossifica, né, as organizações. E como seria produtivo, né, que se pensassem em caminhos abertos, open lanes, onde pessoas, entre aspas, sem qualificação, mas envolvidas no métier cotidiano da empresa, pudessem participar de problemas, né? Muitas vezes, eu vou lembrar, para terminar, um exemplo histórico, que foi a questão da latitude e longitude. Eu não sei se vocês se lembram, né? Quer dizer, nenhum de nós lembra, porque ninguém existia ainda naquele tempo, né? Ou a latitude ou a longitude foram resolvidas, né, se colocando, eu não me lembro qual, mas eu acho que foi a latitude, para o mundo, como resolver aquele problema. Se tinha uma delas, a latitude ou a longitude, eu não sei qual delas, e se colocou para o mundo como seria resolver aquele problema, de forma que, quando as pessoas viajassem, a junção dessas duas variáveis dariam precisamente a localização daquele navio ou daquela pessoa no espaço. E quem resolveu isso, né, foi um carpinteiro inglês, né, que pegou a questão foi colocada para todos e ele resolveu isso. Levou 10 anos para receber o prêmio, né, até todos os exames forem feitos, que realmente a contribuição era dele, mas ele resolveu o problema. Eu acho isso um exemplo, né, muito relevante de como nós nos tendemos a nos ossificarmos e a cristalizarmos em pensar que só as pessoas especialistas em determinadas áreas com certas habilidades ou capacidades, e isso incide diretamente na questão da diversidade, são capazes de entender ou têm capacidade de resolver problemas. Eu acho que um sistema, entre aspas, meritocrático, com todos os problemas que hoje o termo usa, que deixe caminhos e vias abertas para participações diferenciadas, é um sistema que tende a permanentemente se reciclar, né, e impedir, né, a cristalização do próprio sistema numa como é que se diz? Esqueci. Numa aristocracia de talentos, como nós gostamos, né, de apregoar. Bom, é isso. Bastante instigativo, e adorei o exemplo. É um exemplo da prova, né, de que a meritocracia pode ser aplicada e trabalhando num universo diverso, você consegue capturar as questões de onde você menos espera, né? Sensacional, sensacional. E ainda eu fiquei pensando sobre aquela associação, logo no início que você colocou,
a respeito dos processos avaliatórios, você ter princípios, é algo que a gente percebe muito nas organizações, que, eventualmente, se quer desenhar o programa que fique valendo para o mundo inteiro, né? Eventualmente, para a liderança que está num extrato, talvez, né, específico, isso seja até cabível. Agora, se você for descendo os extratos, os impactos das diversas culturas, etc., e você respeitar essas culturas, você pode capturar muito mais resultado entendendo essa diversidade e trabalhando em prol dela, né? Sem dúvida. Fantástico, fantástico, fantástico. Muito bom. Obrigado, Lívia. E aí, Marcelino, você está com a palavra, meu amigo. Bom, fica difícil até comentar alguma coisa depois da professora Lívia ter falado aí, ter compartilhado com a gente algumas reflexões. Bom, eu queria só destacar alguns pontos colocados aqui por outras pessoas. A Silvana chamou a atenção de duas questões muito importantes para esse nosso debate de hoje, meritocracia, diversidade e inclusão, que ela chamou de diagnóstico. Essa fotografia sobre quem nós somos, o que nós pensamos sobre essa questão. Então, esse é um ponto importante, essa tal fotografia é importante. Um outro ponto que ela comentou é sobre a questão do aprendizado, o quanto cada um de nós aqui, mesmo nós aqui, que supostamente já lemos coisas e já vivemos coisas sobre o tema, ainda assim estamos nesse contínuo de aprendizado. Um outro ponto que a Fernanda comentou, que duas questões muito interessantes. A primeira é que ela coloca que, olha, eu tenho em alguns projetos evitado a palavra meritocracia. Provavelmente ela continua com o mesmo foco de que maneira obter, de que maneira extrair o melhor das pessoas. E, no entanto, tentando evitar de maneira bastante correta uma palavra que às vezes traz paixões, porque assim como, principalmente no meio organizacional, essa palavra tem um certo glamour em determinados contextos, em outros ambientes existe um terror enorme que se estabelece a partir dessa palavra, muito embora muitos de nós, ou muitas organizações e pessoas, estejam tratando de coisas bem distintas. Uma questão que a Suelen coloca, que eu achei muito interessante, é essa tentativa de descobrir o viés inconsciente. Porque se nós perguntássemos aqui se somos preconceituosos ou se tomamos decisões baseadas em preconceitos, muito provavelmente, naturalmente, diríamos que não. Provavelmente o nosso comportamento, o nosso dia a dia, mostraria muitas incoerências em relação ao que a gente supostamente diz, que pensa, e a maneira como a gente age diante de fatos reais. Então, essa questão que ela coloca do viés inconsciente é uma questão bastante interessante. O último ponto que eu vou pontuar antes da resposta específica é um comentário que a Silvana fez, muito legal, sobre o uso, às vezes, da inteligência artificial no contexto da gestão de pessoas. E agora, recentemente, saiu uma matéria de que uma grande organização global, tentando se utilizar da inteligência artificial em processos seletivos para evitar a subjetividade humana, acabou carregando o processo, carregando o sistema de muitos vieses, de muitos vícios e de muitos preconceitos, porque, evidentemente, que a tal inteligência artificial vem da inteligência humana, vem da experiência humana, e essa experiência, em muitos casos, é repleta de oportunidades de checagem ou de verificação. Sobre a questão específica que o Linhares nos coloca, existem 3 palavras-chave nessa discussão. Ele coloca de que maneira organizações, lidando com o desempenho, conseguem reconhecer diferenças. E eu, de novo, colocaria aqui como provocação para a gente essas 3 palavras. Primeiro, de que organização estamos falando. A Fernanda chamava a atenção que não só é importante compreender o ambiente dentro do qual nós estamos, mas tentar focar para onde que nós queremos chegar e o que nos levará a esse lugar de maneira mais tranquila. E isso implica definir essa tal organização, ou que nós somos, ou que nós queremos ser. Aí eu volto rapidamente àquela discussão daquela organização tipicamente X, para a qual a meritocracia é meio que mecânica, meio que impessoal, meio que objetiva demais e muito discricionária, e estabelece uma relação de troca,
ou se nós estamos falando de uma organização que quer aprender e quer testar as suas coerências ou incoerências e melhorar e rever os seus processos permanentemente, que eu chamei aqui de organização predominantemente Y, ou se nós queremos ser ou somos a tal organização Z, que eu chamei aquela empresa que vai utilizar a palavra meritocracia ou essa expressão inclusão e diversidade, porque é moda, porque é legal, porque é bonito, porque parece que estamos muito atualizados com o que está acontecendo nesse momento. Então, o primeiro ponto é que organização nós somos ou pretendemos ser. A segunda palavra, pesquisas mostram que essa ideia de desempenho é uma ideia que, às vezes, precisamos colocar um pouco no papel. Porque, ora, a palavra desempenho pode estar ligada a resultados, ora, a palavra desempenho pode estar ligada a esforço, ora, a palavra desempenho, como foi discutido aqui, pode estar ligada a comportamento, ou como também foi discutido aqui, pode estar ligado a um determinado alinhamento de comportamento aqui, aquilo que gestores e líderes, etc., colocam. Ou a palavra desempenho pode estar ligado, como a Lívia comentou, em algumas culturas, a superação de expectativas. Desempenho não é chegar aonde se imaginava que o indivíduo chegaria. Desempenho seria, eventualmente, em determinadas culturas, superar essa tal expectativa. Então, esse é um segundo ponto, a questão do desempenho. E o terceiro ponto previsto na pergunta é o uso da palavra reconhecimento. Quer dizer, pesquisas indicam que reconhecer e recompensar são duas coisas diferentes. Assim como recompensar pode ser uma relação de troca, a palavra reconhecimento tem uma certa gama de possibilidade de escolha, de decisão, de preferência, e até uma certa discricionalidade. Quando alguém coloca aí o ator tal para ganhar o Oscar de melhor isso, melhor aquilo, existe um julgamento fortemente subjetivo na avaliação, na decisão que alguém vai fazer. Então, nesse contexto, em relação a essa pergunta, eu deixaria a seguinte questão. Primeiro, a gente tentar entender onde estamos, que diagnóstico fazemos de quem somos e de onde estamos e para onde nós queremos caminhar, o que nós pretendemos ser, qual é a nossa percepção de futuro de médio prazo. O segundo ponto é o que é para a gente desempenho, de que maneira ele se materializa. Terceiro ponto é compreender que recompensar e reconhecer são elementos distintos com vasta aplicação no mundo da gestão de pessoas. O quarto ponto que eu colocaria aqui é compreender que nós temos diferentes formas de recompensar e reconhecer em muitas das dimensões da gestão do capital humano. Sinto para dizer que mesmo que nós quiséssemos ficar aqui exclusivamente discutindo o mundo da remuneração, ainda assim nós teríamos mecanismos diferentes para reconhecer pessoas de diferentes formas. Devolvo aí a palavra a vocês. Muito obrigada, Lívia e Marcelino. Assim, excelentes reflexões que vocês trouxeram. Como o Marcelino falou, às vezes fica até difícil a gente falar alguma coisa, mas o Marcelino fez um apanhado, acho que bem bacana aí, de vários pontos que os outros colegas tinham trazido, né? E a gente começa a se encaminhar aqui já para o final, né, do nosso debate, o painel. Fica até difícil, porque a gente tem muita coisa para trazer, né? São pessoas assim, realmente de referência. A gente queria, se pudesse, a gente ia entrar aqui madrugada dentro, mas infelizmente a gente tem uma restrição de tempo, como tudo na vida, então a gente vai encerrando. A ideia era até fazer um pinga-fogo, mas faz uma pergunta final aí para... Não, mas vamos lá, vamos fazer... a gente vai fazer uma última pergunta, assim, até para a gente, né? O Marcelino e a Lívia trouxeram um aspecto aí justamente mais teórico, né? Que foi essa pergunta que o Antônio puxou, e agora para a gente ter também uma visão mais um pouco prática, eu queria pedir para a Fernanda e para a Suelen fazer aí uma dobradinha para a gente, falando um pouco assim, dado que a empresa, né, decidiu então implantar, seja um programa de meritocrático ou princípios meritocráticos, como a Lívia trouxe, mas enfim... Diante de critérios aplicados, a gente ainda tem uma realidade de muito pouca clareza, né, nos processos de remuneração. Aquela coisa de a remuneração é uma caixa preta, isso ainda é muito realidade. E, principalmente, muitas vezes, quando a gente fala de avaliação de desempenho, de processos de meritocracia, sejam eles da forma que for. Então,
como trazer isso com uma comunicação mais efetiva, trazer esses princípios ou regras, ou seja, o modelo que a empresa tem, mas como trazer isso de uma forma que os colaboradores consigam entender, né, qual caminho seguir, como chegar lá, qual foi a regra do jogo, e aqueles que foram contemplados, bacana, serem valorizados e reconhecidos pelo restante do time, e aqueles que não foram contemplados, de repente, naquele momento, não ficarem desmotivados, e aí você tem um engajamento de todo o time. Acho que essa é uma pergunta crucial e que acho que todas as equipes de remuneração têm essa dificuldade de como orientar os líderes nesse sentido, e os líderes, em geral, têm dificuldade de lidar com isso no seu dia a dia. Quem começa, Suelen? Fica à vontade, Fernanda. Esse tema, para mim, é um dos mais críticos, porque para mim também. A gente promove motivação extrínseca, né, com os processos de remuneração. O mais importante ou mais efetivo talvez fosse que a gente conseguisse focar em todo o Employee Value Proposition, que gera motivação intrínseca, mas vamos tentar falar aqui mais objetivamente sobre essas questões de clareza e de outras formas de recompensa, né? Primeiro, sobre essa história da caixa preta, eu realmente não acho que transparência total é indicada para todas as empresas de forma indistinta. Eu sei que é um tema que aparece bastante, tem desconfortos constantes, mas eu realmente não acho que isso vai resolver os problemas. Eu não acredito que, se todo mundo souber os valores salariais de outros cargos da empresa, eles vão ficar mais motivados por causa disso. Ao contrário, isso pode gerar muito mais desconforto. Sobre transparência, eu acho que ela pode estar na comunicação, por exemplo, do mercado que a empresa escolhe se comparar. Ela pode dizer que estratégia de competitividade ela está adotando para cada linha de remuneração e por que ela está escolhendo isso. Eventualmente, uma empresa que tem uma margem menor, ela não tem nem condição de ter uma competitividade no salário fixo tão alta e ela escolhe, eventualmente, corrigir isso como variável. Então, esse tipo de coisa de regra de avaliação de pessoas para a concessão dos aumentos e das promoções, que requisitos que a gente precisa ter para ocupar o próximo step de carreira, é importante a gente clarificar. É importante a gente dizer que existe um orçamento anual ilimitado e finito e que, por isso, todos os processos de escolha acontecem. Então, essas coisas, sim, a gente pode comunicar. Eu não sei se a caixa preta diz respeito a tudo, eu acho que sobre valores pode fazer sentido que aconteça. Agora, se a empresa escolhe ser mais transparente, porque é verdade, algumas escolhem colocar lá a sua tabela salarial na intranet. O que me parece é que deveria-se ter um alinhamento absoluto de relação de causa e efeito entre os processos de avaliação de pessoas e essa escolha da meritocracia na hora de conceder um reajuste salarial ou numa promoção. Porque se o profissional percebe descasamento, eu fui o melhor avaliado, quem recebeu a promoção foi o outro, aqui a gente começa a ter um pepino muito maior do que ele não saber exatamente, né, os porquês e ficar num aspecto um pouco mais subjetivo da avaliação. Se é objetivo, de fato, deveria ser muito mais alinhada a relação de causa e efeito. E nesse tipo de... Tanto sendo transparente com a faixa quanto não, acho que o processo de feedback para evitar o descontentamento, ele é fundamental. A gente, como eu já falei, não dá para promover todo mundo todos os anos, não dá para dar aumento para as pessoas, todas as pessoas todos os anos, e se a gente está numa pegada de ter um time incrível de alta performance, é importante eles saberem por que o gestor não escolheu ele aquele ano para receber o aumento salarial ou a promoção. Pode não ter absolutamente nada a ver com baixa performance, mas eventualmente a empresa está com uma necessidade de contar com uma competência, ou um comportamento, ou um conhecimento específico para uma posição, e ele escolheu outro profissional porque está com mais alinhamento a esta posição em específico. Tem nada a ver com ele ter mal performado, mas o feedback é fundamental. E aí, só para fechar aqui a parte do que fazer, né, com as pessoas que não recebem a meritocracia, o Marcelino comentou sobre reconhecer as pessoas de formas não monetárias. Eu acredito demais em recompensas intangíveis, que geram a tal da motivação intrínseca, né? E aí a gente pode citar N formas, tá, de reconhecer as pessoas que não receberam o aumento salarial. A gente pode falar de conceder curso, colocar em projeto crítico, dar visibilidade, reconhecer publicamente, fazer uma viagem para troca de experiência, até um day off, enfim, tem N formas de fazer isso. O que é importante é que a gente use essas ferramentas de forma coordenada, comunicando e dando clareza, e lembrar que as pessoas não crescem só com ascensão vertical na sua própria área de atuação, virou analista, júnior, pleno sênior, coordenador, gerente, pronto, estou crescendo. Elas crescem ampliando o conhecimento que elas têm sobre assuntos de diferentes naturezas. Então, se a gente puder propiciar isso para elas, essa troca, essa possibilidade de andar lateral para ela crescer em looping,
eu acho que isso pode ter muito mais valia para alguns profissionais que talvez sejam mais do perfil que a gente quer ter na nossa empresa, profissionais com com conhecimento mais difundido e não só muito concentrado. Excelente suas reflexões, Fernanda, muito bacana. Suelen, agora você ficou com a parte difícil, que é completar. Não, e eu que me Obrigada, coloquei nessa posição. Suelen. Foi fofa. Não, claro. Vamos lá. Na posição aqui, pensando como White Martins, né, o que a gente entende como estratégico para diminuir, né, essa sensação de caixa preta aí na área de remuneração? É ter um relacionamento muito próximo com a liderança, né, do RH com a liderança, né, a gente tem a figura dos business partners que estão ali focado nas suas áreas, até para para estreitar os laços junto com essa liderança. Então, é o RH com a liderança e a liderança com seus liderados. Então, a gente entende que é primordial, né, foi até o que a Fernanda colocou, para deixar claro quais são os processos de remuneração, quando um funcionário é promovido e o outro não, por que isso se deu, deixar claro também para o funcionário, assim, eu não fui promovido esse ano, ou não recebi um mérito, né? Ter aquela cultura do orçamento, né? Todo mundo, né, ter ciência de que o orçamento ele é limitado, que tem, e o reflexo no salário reflete em todas as outras contas, né, de pessoal. Então, a gente tem esse cuidado de remunerar, de escolher quem vai ser, e aí vem a subjetividade. Eu estou até agora me perguntando, né, assim, de onde eu tiro a subjetividade disso, né? Como que eu deixo claro esse processo? E eu vejo que o único caminho realmente é esse estreitamento com a liderança. Então, e outros são, a gente tem os treinamentos, né? Tipo, a gente tem um fator lá do PLR. Como é que essa conta é feita? Como é que chega no fator? A gente tem o e-learning explicando isso, tem a política explicando. Se a gente faz o webinars que as pessoas têm a liberdade de perguntar. A gente tem percebido nos últimos anos que os colaboradores estão se sentindo mais à vontade para questionar, né, as suas lideranças, o seu RH. Uma prova disso foi que na nossa última teleconferência, que foi semana passada, a gente recebeu 70 perguntas dos funcionários, com as mais, assim, de perguntar até como é que o salário do jovem aprendiz é atualizado, de como que é feito a questão da escolha de divisão de stock options, RSUs, de outros benefícios. Então, a gente tem visto que os funcionários estão mais confortáveis, e isso é legal, mas a gente também precisa estar muito bem alinhado, né, com o discurso de remuneração junto com as práticas, né, lá do RH como um todo mundo alinhado, para não ter esse diz-me-disse, né, de que não, eu recebi, que foi o que você falou, minha avaliação de desempenho foi ótimo, e aí o outro é promovido, não faz muito sentido. Então, a gente tem tido esses cuidados para que a gente não tenha ruído na comunicação. Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto. Eu acho que basicamente é isso, de que a gente tem esse compromisso, né, junto com os líderes, de estar sempre com as portas abertas para discutir, né, todas as nossas políticas, nossas campanhas de remuneração. E para finalizar aqui, né, eu acredito que seja relevante, que mostra que a White Martins está caminhando, né, na direção certa. A gente recebeu o resultado da nossa última pesquisa aí de clima. E a gente, né, num dos fatores, a gente falou assim, associação de justiça, né? Se o funcionário, como é que ele vê essa questão da justiça dentro da organização? E veio que o funcionário tem uma visão muito positiva. Então, isso também, né, colabora que a estratégia que a White tem tomado de ter as políticas de remuneração super claras, fazer os treinamentos com os funcionários, né, da área de vendas, que tem a remuneração variável, né, das campanhas, né, dos outros processos de remuneração. Então, a gente tem depois que a gente fez a realidade, fala, não, tá ok, estamos no caminho, vamos continuar caminhando, né? A discussão de hoje sobre meritocracia, assim, me deu vários insights aqui para pensar, até para levar para o grupo de diversidade, né, que eu também atuo. Acreditamos muito, né, que a empresa está cada vez menos hierarquizada, né? Então, é importante ver esse movimento lateral como desenvolvimento, mas tudo isso muito bem alinhado, né, com todos, e a estratégia, né, da empresa que, né, como todas, busca o resultado, né, gente? Não tenho como fugir muito disso.
Não somos uma empresa sem fins lucrativos, né? Temos aí o lucro como objetivo, como resultado, mas ele não pode ser aquela competição, né, violenta, digamos assim, né? Sem ter aquele cuidado e o respeito, né, ao próximo, que eu acho que é a base da relação ali que a White tenta promover. Muito obrigada, Suelen. Excelente. Eu vou passar para o Antônio fazer, né, o nosso encerramento, mas de minha parte agradeço muitíssimo a todos vocês. Queria realmente que a gente tivesse mais tempo, porque dá vontade de ficar escutando aqui as dicas e insights de vocês. Muito mais, temos vários comentários das pessoas trazendo ideias, agradecendo as contribuições que vocês estão trazendo, trouxeram muitas dúvidas ao longo da palestra, trouxeram quanto realmente esse tema é importante ser debatido, quanto tem construção para fazer nas empresas, o quanto também tem mudanças necessárias na nossa sociedade, né? E o que a gente faz enquanto empresa, já que enquanto sociedade a gente ainda não conseguiu caminhar em alguns pontos. Então, assim, o público participou também bastante, queria trazer esse relato para vocês e todos agradecendo muito também. Super obrigada. Excelente evento. A gente ainda ia fazer um pinga-fogo agora, né? Mas devido ao tardar da hora, a gente deixa aquele gostinho de quero mais, quem sabe, para um outro evento. E eu só tenho a agradecer aqui a esse grupo de estrelas que a gente conseguiu trazer para esse debate. Eu realmente estou muito feliz com a presença de todos vocês. Vocês são sensacionais de terem aceito aí o nosso desafio de debater um tema tão instigante. E, gente, fica aqui o meu muito obrigado. E se vocês ficam à vontade, querendo, né, dar a sua palavra final, seu agradecimento. E a gente tem aqui entre nós o Carlos, da World at Work, que ele falou para mim que ele tem uma surpresinha. Você quer falar sobre a sua surpresinha, Carlos? Você está aí? Está aí junto a nós nesse momento? Opa! Estou aqui, Linhares. Obrigado, cara. Bom, parabéns aí para todos aí. Acho que foi muito legal, né? A gente passou quase 2 horas discutindo e parece que foram 15 minutos, né? Acho que é um tema super bacana. Acho que dispensa comentários. Parabéns aí para o pessoal da BRH, todo o pessoal do Recompense, Antônio, Paulo, enfim, todo mundo, os painelistas. Foi excelente aí, muito legal, né? E a gente aí sempre contando com a parceria da BRH-RJ, a gente vai sortear aqui para todo mundo. Então, estou colocando aqui no chat um link para vocês agora. A gente vai sortear 1 ano de associação para World at Work, tá? Então, para quem está assistindo a gente ao vivo agora, ou para quem vai assistir a gente ao longo aí dos próximos dias, vai ficar gravado, né? Vai ficar disponível esse bate-papo aqui, então pode entrar lá também. E aí vocês concorrem, então a gente vai anunciar no próximo evento, a gente anuncia quem ganhou 1 ano de associação World at Work, e aí vocês vão poder desfrutar de diversos conteúdos, publicações, webinars, artigos, enfim, é uma plataforma muito legal da World at Work. Para quem não conhece ainda, convido a conhecer, acho que vai ser muito legal. A gente acaba tendo o mesmo propósito que a BRH do Rio, o Recompense, enfim, que é fazer essas discussões, trazer conteúdo, trazer informação, trazer formação aí na área de remuneração. Então, obrigado aí pela oportunidade, pela parceria. Preencham aí que a gente anuncia o Felizardo ou a Felizarda no próximo evento, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Linhares. Obrigado, Carlos. É uma oportunidade, né, de ganhar uma associação, a Associação Mundial de Remuneração, que é a World at Work, né, que tem essa parceria conosco aqui do Recompense, parceria com a BRH. Tá todo mundo junto e misturado, né? Diversidade total. É isso aí, gente. Querem uma palavrinha final para a gente fechar aqui? Fernanda, Suelen, Lívia, Marcelino, Silvana, fiquem à vontade aí para dar o seu beijo, o seu agradecimento final. Porque foi assim, né? Como o Carlos falou, a gente não viu nem passar. Foi ótimo ver, né, uma discussão tão rica, com os colegas tão incríveis. E deixar o convite, gente, para que a gente continue juntos, debatendo esses temas
Para a gente é muito importante que a área de remuneração reflita sobre tudo isso e vamos aprendendo juntos, né? E essa troca é fundamental. Obrigada, Antônio, pelo convite. Também queria agradecer o convite, foi extremamente interessante, aprendi com a experiência de vocês e termino fazendo minhas palavras da Silvana, né? Que se mantenha um contato, que é alguma coisa extremamente produtiva. Foi muito bom participar e agradeço novamente o convite do Antônio, né, e da Paula para participar. Foi ótimo. Valeu, Lívia. Obrigado. Grande abraço aí a todos. Prazer enorme ter estado aqui com todos vocês e pronto para outras batalhas do mesmo tipo. É isso aí, obrigada. É importantíssimo a gente misturar esses dois temas, né, da diversidade e inclusão com a remuneração, que a gente tende a tratar separado, mas no final das contas a gente não consegue, inclusive porque tem parte de carreira envolvida. Então é importante a gente estar atento para fazer o melhor, né? Eu costumo começar as aulas sempre perguntando o que é justo para você. Então, cada um vai ter uma percepção, uma leitura, e a gente precisa estar atento para trazer a melhor resposta, né? Obrigada pelo convite, foi uma delícia. Valeu. E para finalizar, eu quero agradecer, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês, né? Ouvir vários conceitos, visões diferentes, né? Alinhar aí junto com a vivência, né, da organização. Então, para mim, essa troca foi muito importante. Obrigada mais uma vez e uma boa noite. Valeu, gente. Teremos um próximo aí para março. De repente, a gente vai falar de Pay Gender. Vamos ver. Vamos falar sobre Pay Equity, caindo em cima de Pay Gender. A gente está discutindo aqui. Teremos muito a debater. Teremos um por mês. Recompense com a gente. Não perca. Muito Beijo bom. grande. Até Tchau, a tchau, próxima. gente. Obrigada.